Muito bem, muito bom dia a todos. Vamos então dar início a mais uma sessão de trabalho relativamente ao projeto de diagnóstico da fluência leitora. Muito obrigado por estarem aqui presentes nesta reunião. Esta sessão de trabalho vai nos permitir olharmos para a preparação do diagnóstico da fluência leitora, projeto que foi já apresentado no passado mês de fevereiro em Santarém, aos diretores das escolas, e agora estamos aqui para trabalharmos o processo de operacionalização deste diagnóstico da fluência leitora, que será, como vamos ver, aplicado aos alunos do segundo ano de escolaridade. Aqui conosco, para fazer a abertura desta sessão de trabalho, temos o Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Educação, Dr. Alexandre Almeida Cristo, que vos vai dar algumas palavras para abrirmos aqui a nossa sessão de trabalho. Sr. Secretário de Estado, passo-lhe a palavra. Muito obrigado, Dr. Luís Santos e toda a equipa do IAV, cumprimento. Agradeço também à equipa da Rede de Bibliotecas Escolares, e nomeadamente à doutora Manuela, por estar aqui conosco. Cumprimento todos os senhores diretores, senhores professores, todos os professores bibliotecários, todos os que participam nesta sessão. É uma sessão de trabalho e, portanto, antes de tudo mais, queria dar-vos esse enquadramento. É uma sessão de trabalho, eu vim só aqui dar o enquadramento mais de, enfim, objetivos e ideias-chave sobre esta iniciativa. Depois vão ter, desde a sua apresentação, a mesma questões mais de implementação e coisas práticas para garantir que têm toda a informação do vosso lado para fazer a aplicação deste exercício de diagnóstico da fluência leitora e é o momento para colocarem todas as questões, portanto é mesmo uma sessão de trabalho. Estejam à vontade para colocarem as questões que sintam necessárias para o esclarecimento de qualquer dúvida, seja das mais pequenas do ponto de vista técnico até outras questões mais de substância que sintam necessárias. Eu tenho quatro notas breves, a sessão também não é propriamente curta e, portanto, também não quero ser eu a alongá-la. Queria primeiro chamar a atenção para a questão de estarmos a fazer um diagnóstico da fluência leitora no segundo ano e a importância que nós optamos por escolher o segundo ano. Porquê? Porque, de facto, como todos sabemos, a leitura tem esta importância, sobretudo no início do percurso escolar das crianças e, portanto, se nós tivermos informação de qualidade sobre o que é que os alunos conseguem e não conseguem ler no final do segundo ano, também conseguimos depois, a nível de escola e também a nível de política pública, orientar medidas que ajudem a melhorar os indicadores e ajudem a melhorar onde esse diagnóstico nos disser que é necessário melhorar e também onde, não é só nas competências, mas também nas escolas e nas regiões onde possa ser necessário algum apoio suplementar, e os apoios suplementares podem ser de vários tipos, e portanto é isso que nós depois queremos avaliar. Nós não quisemos, de certo modo, tomar medidas para uma área que nós sabemos que é estrutural, nós não quisemos tomar medidas sem ter esta evidência, porque neste momento não temos indicadores que nos orientassem para estas tomadas de decisão, e é esse o objetivo deste exercício, é mesmo esse, é termos informação e evidências do nosso lado para orientar a decisão. E, portanto, isto quer dizer o quê? Quer dizer que não é um exercício de avaliação externa. Isto é muito importante. Esta atividade não é uma avaliação externa, os alunos não vão ter uma nota, nada disto vai contar para o percurso dos alunos. Isto é um diagnóstico que nós queremos ter para termos a informação do nosso lado sobre como é que está, da perspectiva, nesta questão da fluência leitora, como é que estão os alunos no final do segundo ano. É uma informação para nos orientar, não é de todo uma avaliação externa. Depois, a segunda nota para dizer que, de facto, nós já sabemos que muitas escolas já têm, ou pelo menos, ou já aplicam algum tipo de instrumento para tirar informação semelhante àquela que aqui se vai retirar. Eu conheço várias escolas que têm trabalhado, seja com recurso a software, seja com recurso
até, enfim, uma forma mais analógica, não é? O papel, o cronómetro, para conseguir extrair de momentos de leitura dos seus alunos informação com uma velocidade, com uma precisão. Portanto, nós não inventámos a roda neste exercício e, portanto, sabendo que há várias escolas que já o fazem, sabemos também que não são a maioria das escolas a fazê-lo, e também sabemos que as que fazem com instrumentos e com enquadramentos, ou seja, neste caso com uma metodologia diferente, o que nos impede de ter um diagnóstico nacional. E, portanto, nós, para termos esse diagnóstico a nível nacional, precisamos de uniformizar o exercício para que toda a gente o faça da mesma maneira, com os mesmos textos, de maneira a que depois os resultados sejam comparáveis e nós consigamos ver, portanto, tendências e padrões enfim, para os diagnósticos de dificuldades e de necessidades de algum tipo de apoio. E, portanto, para as escolas que já têm este tipo de instrumento ou este tipo de atividade em curso, não só, enfim, naturalmente merecem o reconhecimento de já estarem atentas a esta questão da leitura como uma questão-chave para o sucesso e para a aprendizagem dos vossos alunos, mas de qualquer modo peço-vos que não sintam que este exercício ou substitui ou é redundante, porque eles têm objetivos diferentes. O vosso instrumento interno continuará a ser o vosso instrumento interno. Este é um instrumento que nós queremos usá-lo deste ano, não quer dizer que seja feito de uma forma sistemática daqui para a frente, vamos ver que resultados é que obtemos, mas o objetivo aqui é ter um diagnóstico, e esse diagnóstico, para ser nacional, precisa de toda a gente aplicar com a mesma metodologia, os mesmos tipos de textos, etc. Depois, uma terceira nota para vos dizer que, precisamente porque se pretende que seja uma aplicação universal, ou seja, para todos os alunos em todas as escolas durante agora o mês de junho, nós pedimos ao IAV que trabalhasse este modelo de exercício de leitura da forma mais simples possível, seja o simples, a preparação organizativa, logística da parte da escola, seja também a questão do próprio texto, da recolha e reporte da informação, o mais simples possível, porque nós sabemos que têm já muitas responsabilidades, sobretudo nesta fase final do ano letivo, e o objetivo não é sobrecarregar, e portanto o objetivo aqui, e foi essa a encomenda que fizemos, e eu julgo que pelo que já vi da plataforma, enfim, e dos conteúdos, me parece corresponder, que é muito simples, é mesmo para fazerem o reporte direto de velocidade e níveis, enfim, erros ou imprecisões na leitura, para termos essa informação para cada um dos alunos que leu. Portanto, é mesmo feito para ser simples e o enquadramento permitirá, no âmbito de uma atividade que envolve também a RBE, fazer todos os alunos de seguida, e portanto não é também no seu todo uma atividade longa, portanto é uma coisa que se faz num curto espaço de tempo, enfim, de meia manhã ou algo do género, enfim, não quero estar eu a balizar os tempos, mas é mais uma coisa relativamente curta. Estou a falar para uma turma, naturalmente. A última nota para dizer que nós queríamos fazer este diagnóstico e queríamos aproveitar o diagnóstico para ter um momento enfim, de promoção, de divulgação da importância da leitura nas escolas, nos alunos, sensibilizar também, neste caso, toda a comunidade educativa para a importância deste tipo de exercício e de diagnósticos, e, portanto, pedimos a quem trabalha diariamente nestas matérias, nomeadamente à RBE, por causa das bibliotecas nas escolas, não é? Portanto, quem está nas escolas e quem trabalha a leitura diariamente, que nos ajudasse a ter aqui um enquadramento que permitisse, enquanto um aluno está com o seu professor ou professora a fazer o exercício de leitura, o resto da turma estar enquadrada numa atividade de promoção da leitura que seja estimulante e que desperte esse interesse pela leitura nos nossos alunos do segundo ano. E, portanto, depois a equipa da RBE vai apresentar-vos algumas propostas de atividade, que são propostas e, portanto, estão naturalmente livres de não as implementar,
mas se sentirem que elas são úteis, sintam-se também livres de as implementar. E, portanto, são mesmo isso, são propostas e que desejamos que sejam úteis portanto, também sentimos que se fosse só o diagnóstico, a medida ficava aquém também do seu potencial e quisemos fazer uma junção de esforços entre o IAV e a RBE, precisamente para conseguirmos ter uma abordagem, enfim, mais rica também para os alunos. E pronto, e estas eram as 4 notas que eu vos queria deixar. Retomo aquilo que vos disse ao início, é uma sessão de trabalho e, portanto, não deixem de fazer as questões que tenham para colocar. De qualquer modo, a sessão está a ser gravada e eu presumo, já de ontem foi, portanto, esta ou outra, não sei se vão ser partilhadas todas as sessões que vão ser realizadas, mas de qualquer modo haverá sempre alguma que seja partilhada onde terão acesso às apresentações e à informação preparativa e, de qualquer modo, estejam sempre à vontade para contactar os serviços do Ministério quando tiverem dúvidas, precisamente porque estamos cá todos para ajudar e para conseguir que estas atividades sejam fluidas, no sentido em que sejam parte das atividades escolares e não um processo complicado para a implementação. Portanto, desejo-vos uma boa sessão de trabalho, agradeço-vos a todos por estarem aqui esta manhã e devolvo a palavra ao Dr. Luís Santos para a apresentação. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Bom, então daremos início propriamente dito à sessão de trabalho. Estão comigo, da parte da equipa do IAV, os meus dois diretores, meus do IAV, diretores de serviços, o Jorge Cachucho, diretor de serviços de avaliação externa, que é a direção de serviços responsável pela elaboração dos instrumentos de avaliação, e o Rui Pires, que é o diretor de serviços de formação e supervisão, também responsável pela parte mais tecnológica da avaliação externa. Comigo temos também o prazer de ter a doutora Manuela Pagana Silva, que é coordenadora da Rede de Bibliotecas Escolares, entidade que se juntou a nós neste projeto para, tal como disse o Sr. Secretário de Estado, para tornar o projeto uma atividade mais significativa para as escolas e para os alunos. E também a Maria João Filipe, da RBE, que também está aqui connosco, que, portanto, entre nós vamos fazer a apresentação. Inicialmente, eu vou apresentar um pouco os objetivos deste projeto, no fundo, porque muitos de vós não estiveram na apresentação, portanto, vou passar um pouco a fazer a revisão da matéria dada, digamos assim, para todos ficarmos cientes dos grandes objetivos deste diagnóstico. Depois, o Jorge Cachucho fará, no fundo, a apresentação do guião da atividade. É um guião que nós pretendemos que seja simples, mas que forneça as informações necessárias para os professores titulares que vão aplicar esta atividade e também depois para a atividade das bibliotecas escolares. Seguidamente, a RBE vai também fazer uma apresentação exatamente de como é que nos vamos articular neste projeto, termos um diagnóstico individual do aluno e, em simultâneo, uma atividade ou várias atividades de leitura dinamizadas pelo professor bibliotecário ou quando possível, mas depois já vamos falar disso. E, no final, o Rui Pires vai apresentar a plataforma, que se pretende que seja muito simples, mas depois ele irá fazer essa apresentação. No final mesmo da sessão, vamos deixar espaço para um período de perguntas e respostas, para fazerem as perguntas que considerarem necessárias, de forma a que este diagnóstico corra da forma mais fluida possível, que é o que nós desejamos. Então, eu vou começar por partilhar a minha apresentação, ou a nossa apresentação, que é comum para todos nós. Ora, vamos lá ver. Muito bom. Então, este diagnóstico da fluência leitora está totalmente ligado com a importância que nós temos que dar a uma competência que é fundamental
para as aprendizagens dos alunos, ou seja, para a progressão dos alunos em termos académicos, para o desenvolvimento das várias competências, das várias áreas científicas, para o seu percurso não só académico, mas também profissional, e sem a qual, sem essa competência, ninguém consegue desenvolver qualquer aprendizagem que seja, que é a competência leitora. E, portanto, é fundamental termos um diagnóstico a nível nacional, de uma forma mais standardizada, em que os alunos realizam este diagnóstico da forma mais homogénea possível, mais standardizada possível, mais padronizada, de forma a termos dados que sejam úteis para podermos depois, às várias escalas, a nível da escola, a nível de mais sistémico, a nível nacional, do sistema educativo, podermos ter informação que nos permita tomar decisões e ter um panorama, um retrato dos nossos alunos. Passando aqui o... Exatamente. Bom, os grandes objetivos deste diagnóstico é, claramente, já foi dito, avaliar a nível nacional a fluência leitora dos alunos do segundo ano de escolaridade no final deste ano letivo. Já vamos ver qual é o período. E vamos avaliar, como disse o Sr. Secretário de Estado, dois parâmetros que têm uma correlação muito positiva com a capacidade leitora, com a competência leitora dos alunos. Haverá outros, claro, mas estes são indicadores que têm uma correlação muito forte com a qualidade da leitura dos nossos alunos, que é a velocidade e a precisão com que os alunos leem. Claro que há outros indicadores, não vão caber neste diagnóstico, mas também são importantes. Enfim, agora não vale a pena estarmos a perder tempo, mas existem muitos outros indicadores. Em termos gerais, o que nós pensámos foi que é uma atividade em que os alunos leem um texto padronizado a nível nacional, são os mesmos textos em todo o país, em todas as escolas, são 2 textos. O professor titular, portanto, isto é uma atividade feita pelo professor titular, já vamos ver como. O professor titular tem de registar o número de palavras que o aluno lê no minuto, mas, como disse o Secretário de Estado, isto não é uma corrida dos 110 metros barreiras, não é para dizer ao aluno, agora vais ler rapidíssimo. Não. É para dizer ao aluno de uma forma natural, agora vais ler o melhor que sabes, o melhor que puderes. Porque não basta ser rápido. A rapidez não é uma virtude, em termos de leitura, não é uma virtude em si própria, porque é muito importante a precisão com que os alunos leem. E, portanto, o professor titular, ao fazer esta atividade com o aluno, vai registar não só o número de palavras lidas pelo aluno no minuto, mas também vai registar o número de palavras lidas incorretamente. Depois o Jorge Cachucho já vai explicar melhor como é que isto vai ser feito. E quando é que vamos fazer este diagnóstico? Vai decorrer de 9 a 20 de junho, são 2 semanas. Dentro deste período, as escolas podem escolher à sua descrição o horário em que querem fazer em cada uma das suas escolas, se forem agrupamentos de escolas, em cada uma das escolas do primeiro ciclo, a data e a hora em que querem fazer este diagnóstico. Também já vamos falar sobre esse assunto. É claro que eu não podia deixar de falar no fundo, no grande objetivo deste diagnóstico. Como sabem, o processo de avaliar é um processo sem o qual nós não conseguimos ensinar, sem perceber se os alunos aprenderam, como é que desenvolveram as competências, nós não conseguimos ensinar, não conseguimos tomar decisões em termos de estratégias didáticas para ajudar os alunos a melhorar. E por isso é que nós avaliamos. Nós avaliamos para saber como é que podemos ajudar os alunos a melhorar e também para os alunos perceberem por si próprios o que é que podem fazer também para melhorar. E, portanto, eu costumo dizer que isto é o mantra da avaliação, que são as várias fases da avaliação.
temos que recolher dados, temos que saber o que se passa relativamente às aprendizagens dos alunos e, para isso, nós construímos um instrumento de avaliação. Neste caso, são os textos que nós preparamos e todo o processo de recolha de dados em termos do diagnóstico da fluência leitora. Mas não basta só recolher dados, temos que olhar para eles, temos que os analisar e, no fundo, temos de, a partir daqueles dados, criar informação útil. Útil para quê? Para podermos intervir, para podermos agir. Nós só nos interessa avaliar e ter resultados de uma avaliação, seja ela qual for, seja interna, externa, seja ela qual for, só nos interessa se nós pegarmos nesses resultados, nessa informação, e possamos intervir na sala de aula, que é o local onde se passa a ação educativa. E, portanto, é isto que nós queremos também fazer com este diagnóstico. Queremos ter informação, recolhemos os dados, temos que analisar essa informação tanto ao nível da escola como ao nível nacional e temos que intervir no sentido, claro, e nunca nos podemos esquecer qual é o grande objetivo do nosso trabalho, de todos nós que estamos aqui, que é melhorar as aprendizagens dos alunos. Portanto, nunca devemos esquecer-nos deste grande objetivo de uma atividade diagnóstica ou avaliativa. É uma atividade, um diagnóstico é uma avaliação também. Portanto, este projeto está organizado desta forma. Temos, com grande contentamento nosso, temos uma parceria com a Rede de Bibliotecas Escolares, porque pensámos que ter uma atividade somente de recolha de informação era uma atividade pobre, podia ser enriquecida com uma atividade paralela a essa recolha de informação, em que os professores bibliotecários pudessem desenvolver atividades de promoção da leitura com os alunos daquela turma. E quem diz professor bibliotecário, depois a Manuela Silva já vai falar um pouco disso, diz outro professor que a escola considere que possa desenvolver estas atividades, mas isto foi pensado, o nosso pensamento foi o professor bibliotecário a desenvolver estas atividades na biblioteca. Depois a Manuela já vai falar das nuances que podem existir. E, portanto, a tarefa de leitura é aplicada individualmente e é pelo professor titular. Porque a grande ideia é de o aluno fazer esta leitura da forma mais natural possível. Não queremos que o aluno tenha consciência de que o professor vai avaliar a velocidade. Isso pode criar ansiedades que não interessam absolutamente nada. Nós queremos um retrato o mais fidedigno possível da capacidade leitora dos nossos alunos no segundo ano de escolaridade a nível nacional, pelo que é o professor titular a fazer esta atividade, para o aluno estar perfeitamente descansado e sem estar nervoso, e o que o professor tem que dizer é: lê o melhor que sabes. Não é para dizer agora lê rápido, está bem? Isto é mesmo muito importante, porque o aluno não tem que estar com essa ansiedade, porque depois vai ler mal, obviamente, não é isso que queremos. E, portanto, depois temos as atividades de leitura na biblioteca escolar, que é onde estarão os outros alunos da turma, porque esta atividade de recolha desta informação tem que ser uma atividade recatada, com o professor titular, apenas com aquele aluno individualmente. Não pode estar a turma ao mesmo tempo, o resto da turma depois estará, já vamos explicar como, noutro local. As fases do diagnóstico são estas. Já a seguir, já no início da próxima semana, nós vamos disponibilizar o guião da aplicação que o Jorge vai apresentar daqui a pouco. Fizemos estas sessões de trabalho, esta já é a terceira, já estivemos com quase 3.000 professores nestes 3 dias e, portanto, fizemos já esta apresentação, estas sessões de trabalho e, mais próximo do período de aplicação, nós vamos disponibilizar os 2 textos, vão ser 2 textos, o Jorge já vai explicar como é que isso vai funcionar. Vamos disponibilizar os 2 textos às escolas. Também vamos disponibilizar, não está aqui, mas depois o Rui Pires vai dizê-lo, vamos tentar disponibilizar a plataforma do registro com a maior antecedência possível para vocês prepararem, não é nada de especial, já vão ver. Claro que depois temos
a necessidade das escolas articularem as atividades com o professor bibliotecário, ok? Calendarizar as datas de aplicação dentro do período indicado. Nós não precisamos que nos indiquem a calendarização, está bem? Isso foi uma dúvida que já surgiu ontem. Façam a calendarização de acordo com as vossas necessidades e, portanto, nós não temos necessidade de a conhecer. Depois é a aplicação de diagnóstico e o registro dos resultados na plataforma do IAV. E vou passar a palavra para o Jorge Cachucho, que nos vai falar, no fundo, do guião para este diagnóstico da fluência leitora. Jorge, passo-te a palavra. Obrigado, Luís. Bom dia a todos novamente. Eu vou passar então à apresentação do guião que vos será disponibilizado. O guião tem indicações genéricas, de forma a que a atividade seja realizada de forma mais uniforme possível entre as escolas, apesar da especificidade de cada uma. Portanto, temos aqui esta primeira tabela, onde temos o objetivo, que já foi referido, avaliar a fluência leitora nos alunos do segundo ano. Também já referi o Sr. Secretário de Estado e pelo Luís a questão dos dois indicadores, a velocidade e a precisão, voltar a colocar, dar evidência à questão de não ser uma corrida de velocidade, portanto, num contexto o mais natural possível, perceber de que forma os alunos estão a ler de facto no segundo ano. A precisão refere-se ao número de erros, e aqui temos a situação de as palavras que são alvo de omissões, substituições ou inserções, e a questão da acentuação das palavras. O que gostaria de referir, até porque decorreu também da reunião de ontem, a questão dos portugueses, do português da variante brasileira. Portanto, a questão da pronúncia não deve ser penalizada, evidentemente, não é considerada um erro, e portanto foi uma questão que nos colocaram ontem. Uma outra situação diferente é um aluno de, por exemplo, PLNM, cuja língua materna é o português, que troca, por exemplo, o género na leitura. Essa é uma outra questão que deve ser identificada. Portanto, referir este aspecto aqui. Depois temos os materiais, irão ser fornecidos por nós dois textos, que são os que vão ser aplicados, portanto, e deverão ser aplicados os dois textos, eu mais à frente explicarei um pouco. A escola deve ter um cronómetro ou um relógio com função de cronómetro, e também vai ser disponibilizada uma folha de registro, que será precisamente onde será feito o registro dos resultados desta atividade. A aplicação é em simultâneo, temos uma tarefa de leitura onde o aluno individualmente lê um dos textos e, como disse o Luís, acompanhado pelo professor titular, e temos atividades de leitura promovidas pelo professor bibliotecário, no caso de existir, e se a escola entenda, poderá eventualmente ser outro professor a realizar estas atividades, ou outro grupo de professores. Elas serão em simultâneo e serão os restantes alunos da turma que estarão em grupo a fazer estas atividades. Os locais. Inicialmente pensámos na sala de aula e no professor titular, portanto, um ambiente mais familiar ao aluno, para a realização da tarefa de leitura, para as atividades de leitura, a biblioteca escolar. No entanto, a escola tem total autonomia para decidir o espaço e de que forma organiza, sendo que a tarefa será a tempo individual e com o professor titular de turma, e o restante grupo fará as atividades de leitura no espaço que a escola considere adequado. Também já referido o período de realização, de 9 a 20 de junho, a escola calendariza de acordo com as suas disponibilidades e necessidades dentro deste período, e nós, também, como já disse o Luís, não necessitamos saber essa calendarização, é uma questão interna da organização interna. Luís, se calhar podemos passar para o próximo, obrigado. Portanto, o guião depois tem aqui uma fase de preparação e que visa precisamente facilitar o trabalho das escolas. Portanto, a primeira fase é elaborar o calendário de realização do diagnóstico. Depois, como é evidente, articular com o professor bibliotecário a dinamização das atividades de leitura, ou com o grupo de professores que irão fazer essa dinamização, que será em simultâneo com a tarefa de leitura individual. Nós, na nossa plataforma, disponibilizaremos dois textos, como foi referido, um A e um B, que são textos calibrados, equivalentes, e uma folha de registro. E, portanto, depois, na preparação, deve ser imprimida uma folha, um exemplar da folha de registro. Poderá eventualmente, depois o Rui falará um pouco mais à frente, o registro ser feito diretamente na plataforma, mas de qualquer dos modos. Depois, também aqui distinguir, como são dois textos, o A e o B, os alunos vão entrando e saindo da sala, não é, para proceder à leitura, e portanto necessitamos de um exemplar do texto A e de um exemplar do texto B, que serão lidos pelos alunos. No entanto, para serem assinalados, assinalados eventuais imprecisões ou erros o término da tarefa da leitura do aluno,
devem ser imprimidos o número de textos A e B semelhante ao número de alunos que irão fazer a leitura. Ou seja, se a turma tiver 26 alunos, 13 textos A e 13 textos B, tipicamente. Porque são estes que vão ser usados pelo professor para assinalar precisamente essas imprecisões e para assinalar o final da leitura passado 1 minuto. Luís, se pudermos avançar, obrigado. Portanto, antes da aplicação, eu penso que esta parte é importante, todos sabemos que sempre que há uma situação nova na escola pode gerar alguma ansiedade e, portanto, eu penso que temos que encarar e transmitir essa naturalidade aos alunos, explicar calmamente que a tarefa irá decorrer individualmente com o professor titular, que as atividades de leitura serão em grupo com o professor bibliotecário ou com o professor referido pela escola, ou escolhido pela escola, explicar como devem circular os alunos entre dois espaços, portanto, nós vamos ter um espaço de leitura individual e um espaço onde serão realizadas atividades de leitura e, portanto, como será feita essa circulação. E depois, de acordo com a organização da escola, se a leitura for feita individual, for feita na sala de aula habitual, pedir ao restante grupo para se deslocar para o espaço designado para as atividades de leitura. Se for o contrário, será o aluno e o professor titular que se deslocarão então para esse espaço. Portanto, explicar com muita clareza aos alunos que é uma tarefa onde eles vão ler e os procedimentos a decorrer, porque é uma tarefa não habitual na escola, diria eu. Luís, podemos, antes da aplicação, a aplicação da tarefa, como foi dito, será realizada por professor titular de turma, de forma individual, e durante a aplicação da tarefa, os restantes alunos estarão então noutro espaço para fazer as atividades de leitura. Portanto, aqui temos estas duas sugestões, precisamente para tentar uniformizar o máximo possível aquilo que a interação na promoção da atividade com os alunos, que é iniciar a tarefa de leitura dizendo ao aluno, vais ler um bocadinho de texto, e aqui é importante para preparar treinar a leitura do texto uma vez em voz baixa, e de facto é uma vez, o aluno deve ter tempo para ler uma vez em voz baixa, e, portanto, depois, após ter concluído a leitura em voz baixa, então dizer agora vais ler para mim, da forma mais natural possível, ler com atenção, melhor que conseguires, tranquilizar o aluno para o fazer da forma mais natural, como o faria numa outra situação. Indicar ao aluno que pode iniciar a leitura em voz alta e iniciar a contagem em simultâneo, pronto, para termos então esse período de tempo de 1 minuto e percebermos então qual o número de palavras que ele lê. Luís, podemos avançar. Pronto, este é um exemplo de um texto e, portanto, o que o professor, portanto, teremos tantos textos quanto os alunos tivermos e, portanto, quando identifica o aluno, ali na coluna da esquerda, identificação do texto e do leitor, portanto, é o texto A, tem o nome e depois a identificação do aluno, e deve ser feito de forma discreta, à medida que o aluno vai lendo o texto, o professor sublinha discretamente as palavras lidas de forma incorreta, e assinala, rodeando a última palavra que o aluno leu, para facilitar depois a contagem de palavras. Temos a coluna à direita, onde temos precisamente o número de palavras por linha, e, portanto, teremos então uma folha destas para cada aluno. Luís, penso que é já o registro, portanto, este é o aspecto, não é final, portanto, decorrente também das reuniões que temos tido e de sugestões dos colegas, vão ser incrementadas algumas colunas, ou pelo menos uma coluna, o Luís falará um pouco mais à frente, e penso que sim, depois o Luís explicará aqui o registro e submissão de resultados. Obrigado pela vossa atenção, Luís, terminei. Obrigado, Jorge. E agora pedi à Manuela Silva para nos explicar então como é que surgiu e como é que foi pensada esta articulação das redes de bibliotecas escolares aqui com o IAV neste diagnóstico da fluência leitora. Manuela, passo-te a palavra. Obrigada, Luís. Muito bom dia a todos, saúdo todos os professores e diretores que aqui estão, os meus colegas do IAV, na pessoa do Luís Santos e também os coordenadores interconcelhos, os professores bibliotecários, enfim, toda a gente presente que aqui está a assistir a esta sessão de trabalho. Eu diria que esta simultaneidade de, por um lado, haver este momento para se mostrar e fazer o diagnóstico da fluência leitora e, simultaneamente, estarmos com o resto da turma a tratar da leitura é alguma coisa que me agrada significativamente para desfazer algum mito relativamente àquilo que a leitura pode trazer. Aqui, pelo contrário, é mostrar como a leitura pode ser desafiante para os alunos, prazerosa, estimulante e motivadora.
portanto, e esta convergência da nossa intervenção, creio que tem este bom propósito. E, da nossa parte, da Rede de Bibliotecas Escolares, naturalmente, muito agradados com esta possibilidade de articular e estarmos presentes nesta iniciativa. A própria organização revela a necessidade de articulação, portanto, de uma boa articulação entre os vários intervenientes para que este momento seja um momento que tenho referido e reiterado, seja prazeroso. Prazeroso para os alunos e também prazeroso para os próprios professores que estão, os próprios professores titulares que estão a promover esta atividade. Da nossa parte, uma vez que a rede de bibliotecas escolares tem esta vocação para trabalhar e complementar aquilo que é, por um lado, esta ferramenta e esta competência, mas do ponto de vista do prazer, do gosto, do ganho desta rotina e desta aproximação à leitura, organizámos algumas atividades que, tal como o Sr. Secretário de Estado e Adjunto à Educação fez menção, são apenas sugestões, são apenas propostas, mas naquilo que elas contêm, há aqui pressupostos que para nós são absolutamente cruciais. É que estas atividades deverão ser desenvolvidas contemplando da parte dos alunos uma intervenção, serem protagonistas, não podem ficar passivos a desenvolver uma atividade de leitura. Eles têm que ir percorrendo, têm que ser desafiados, têm que ir ultrapassando uma série de etapas. Isto é absolutamente crucial do nosso ponto de vista. E por isso mesmo é desejável que possam fazê-lo, realizá-lo a par ou em pequenos grupos. Naturalmente também poderão fazê-lo individualmente. Como é que nós também pensamos nestas propostas e nestas atividades? Construímos naquilo que são as nossas sugestões, e depois terão a oportunidade de ver quando a minha colega Maria João Filipe vos apresentar, elas são construídas de uma forma modular, muito diversificada, contempla vários momentos e isto tudo porque corresponde àquilo que é normalmente a ação das nossas bibliotecas escolares e, portanto, tornando esta ideia da leitura, tornando-a agradável para quem as realiza. Também, nestas nossas atividades, um outro pressuposto que para nós nos parece essencial é que a primeira fase seja feita e apresentado o início na turma no seu todo e o final também na turma no seu todo, para dar o enquadramento daquilo que é suposto acontecer. Eu creio que isto está claro para nós, os nossos professores bibliotecários, que isto decorre preferencialmente no espaço da biblioteca, só não acontecerá quando não houver biblioteca nessa escola. Portanto, quando não houver, aí decidirão o espaço adequado para que a turma esteja a desenvolver e a realizar esta atividade. Por outro lado, também do nosso ponto de vista, é desejável que seja dinamizada pelos professores bibliotecários. Nós temos nos agrupamentos equipas de professores bibliotecários, que são 1, 2 ou 3, todos eles devem ser mobilizados para esta atividade, para este momento que é tão interessante, tão desafiante, e exatamente por isso, na calendarização, como há 2 semanas para se organizar, poderão estar presentes sempre em cada uma delas. Apenas me parece que há situações muito excepcionais, muito excêntricas, quando há um problema de doença, da ausência do professor bibliotecário, e aí sim o agrupamento decidirá quem é que o pode substituir. Naturalmente com alguma orientação relativamente àquilo que se supõe aconteça na biblioteca ou no espaço que a substituir. Da nossa parte, é muito importante que contem com o apoio dos nossos coordenadores interconcelhios para qualquer dúvida que tenham, porque realizam um trabalho de proximidade com as escolas e, naturalmente, de uma forma mais específica com as bibliotecas. Relativamente às propostas que nós desenhamos, que vamos torná-las públicas a partir de agora, quando terminar esta sessão, nós desenhamos estas 4,
3 delas inspiradas na comemoração do 5º centenário da morte de Luís de Camões, uma delas mais com base em títulos de livros que estejam disponíveis nas bibliotecas, e para esta organização é bom que, porque umas escolas poderão ter títulos mais interessantes, umas bibliotecas do que outras no agrupamento, portanto há aqui uma gestão articulada e de colaboração que deve acontecer. O modelo que nós propomos é um modelo que é mais do que conhecido pelos professores bibliotecários. Tem a ver com aquele que está presente no nosso modelo referencial Aprender com a Biblioteca Escolar. Reforço aquilo que o Sr. Secretário de Estado e Adjunto à Educação fez menção. São apenas sugestões, são apenas propostas. Mas há aqui, de facto, um pressuposto nestas propostas que, ainda que as escolas desenhem outras, tenham em atenção o facto de envolver os alunos na sua realização. Torna-se muito mais estimulante, torna-se muito mais motivador. E bom trabalho e muito obrigada. Muito obrigado, Manuela. Eu vou descompartilhar e passava já a Maria João. Maria João, podes avançar. Portanto, a Maria João vai apresentar agora as atividades. Então, muito bom dia. Vou agora apresentar então as atividades que nós pensámos. Estamos contentes com as atividades, pensamos que elas vão ser muito estimulantes para os alunos. Nós temos já criada no portal da Rede de Bibliotecas Escolares, como costumamos fazer a propósito das diferentes iniciativas em que nos vamos envolvendo. Temos já criada, dizia eu, um espaço próprio para esta iniciativa. Aquilo que a doutora Manuela acabou de referir está mais ou menos aqui, e temos então estas 4 sugestões de atividades. À descoberta de Camões, uma atividade, sobretudo em cima de um texto informativo, mas que depois tem outras variantes. Depois temos aqui a misteriosa viagem de Leonor, e quem não conhece o poema Descalça vai para a fonte de Luís de Camões, já vamos voltar aqui. Depois temos uma outra atividade, Perdigão perdeu a pena, em que trabalhamos o vilancete com esse mesmo nome, mas temos também texto informativo, folhetos, etc. E depois temos esta atividade, que depois também já vou mostrar, que, como dizia há pouco a doutora Manuela, assenta no acervo da biblioteca, na coleção das diferentes bibliotecas. Já vamos voltar a ela. Também, como dizia a doutora Manuela, a estrutura que utilizamos para esta atividade é a estrutura habitual das atividades Crescer com a Leitura no âmbito do referencial Aprender com a Biblioteca Escolar, e, portanto, cá temos os nossos objetivos e o passo a passo, o desenvolvimento da atividade, o que é que os alunos fazem num primeiro momento, a leitura do poema, a localização, um jogo, mais a resposta a uma pergunta, mais um quiz, mais uma chuva de ideias, etc. E depois um segundo momento em que, com base na leitura que efetuaram, eles vão ser convidados a fazer um trabalho de ilustração. E finalmente, e aqui a nossa proposta é já para um momento de descontração, um momento final, em grande grupo, em que há a expressão corporal e em que eles vão esquecer que tiveram a fazer uma pequena prova de leitura e só se vão lembrar das coisas mesmo muito boas que passaram nesta atividade. Dizer-vos também que temos disponíveis todos os recursos necessários à implementação desta atividade. Nós fizemos questão de ter vários jogos, várias atividades em formato interativo, porque nos parece que será motivador para os alunos, sendo que estes jogos interativos têm como grande objetivo a compreensão da leitura, conduzir os alunos em direção à compreensão da leitura, mas sabendo nós
que não existem equipamentos disponíveis em todas as escolas deste país, ou mesmo que a própria rede é por vezes intermitente, temos sempre o recurso na possibilidade analógica. Portanto, temos sempre a possibilidade de pegar no documento e imprimi-lo e fornecê-lo sob essa forma aos alunos. E pronto, esta é uma das atividades com base na leitura de Camões, do poema Descalça vai para a fonte. Como veem, o caminho já está aqui todo indicado com o crescer da leitura. E temos aqui, agora vou explorar aqui muito brevemente este que se chama Vamos à Caça do Livro. Os professores bibliotecários que estão aqui sabem bem em que título é que nos inspirámos, que é um título muito conhecido da literatura infantil, para fazer esta atividade, mas depois nós temos aqui uma seleção de livros, tantos quantos os alunos que estão a fazer a prova, livros da coleção da biblioteca. Se não existir biblioteca, naturalmente existe biblioteca no agrupamento, isso nós temos assegurado. E depois os alunos vão ser conduzidos na reflexão, na partilha, na conversa sobre essas obras, e a nossa sugestão no momento final é que os alunos façam uma apresentação das obras que estiveram a ler ao grupo, e que essas mesmas obras possam ser requisitadas para leitura domiciliária pelos outros colegas que não tiveram a oportunidade de ler, mas que serão também o interesse despertado pela apresentação que é feita pelos alunos. Dizer-vos também que nós temos aqui já alguns exemplos de obras que selecionamos. Para isso será necessário uns cartões de divulgação. Já preparámos esses cartões, mas sabendo nós que, felizmente, nas nossas bibliotecas escolares as coleções são plurais, diversificadas e adaptadas o mais possível aos contextos, também temos o mesmo recurso em formato editável para que os professores possam escolher as obras que efetivamente pretendem que os alunos leiam e depois fazer a adaptação do recurso. E pronto, é isto, era isto que tinha para vos mostrar, e vou já interromper a minha partilha e dar palavra a seguir. Muito obrigado, Maria João. E de seguida, para não perdermos tempo, porque depois vamos ter a parte de perguntas e respostas, eu passava a palavra ao Rui Pires, que vos vai apresentar então de que forma é que vamos registar aqui estes parâmetros numa plataforma. Rui, a palavra é tua. Bom dia a todos. Nós tentámos, como foi já dito várias vezes, simplificar, tentar fazer o menor, ou ter o menor impacto na vida de escola. E por isso o objetivo da inserção dos dados na plataforma é que seja o mais simples e direto possível. A plataforma vai se dividir em duas partes: uma parte de escola, que é no fundo uma parte mais administrativa, e uma parte do professor titular, ou, se a escola entender, de qualquer outro professor que fique responsável pela inserção dos dados, em que é feita a inserção dos dados dos alunos, por palavras e por aí fora. Pensar sempre que esta ainda é uma versão beta da plataforma, aliás, que está a sofrer alterações diárias, e por isso já hoje está a acomodar coisas que foram identificadas ontem, e a possibilidade de existirem erros pelo meio é muito alta. Então, eu entrei como escola, vão receber depois as credenciais via extranet do IAV e as indicações que precisarem, um pequeno manual, ou melhor, ou dois manuais, ou um manual com duas partes, vamos dizer assim, um para escolas, um para o professor, todo este tipo de informações via de gesto que vos vamos fazer chegar o mais rápido
que conseguirmos assim que a plataforma estiver completamente estável e concluída. Então, a primeira atividade da escola é criar turmas. O que pensámos foi sempre associar escola-sede no caso de agrupamentos, no caso de escolas não agrupadas, será o ato normal de criar turma. Por exemplo, neste caso, se for um agrupamento, ao adicionar a turma, pode ser adicionada, por exemplo, o segundo B de uma escola, Daniel Faria, por exemplo, que permita identificar escola e turma para depois também conseguirem trabalhar os resultados da escola. Ao fazer o guardar, ele vai incluir a turma na lista de turmas e depois vamos ter a possibilidade, ou vão ter a possibilidade de incluírem os professores. Os professores, neste momento existe um professor A e um professor B e é possível ir acrescentando professores. Para isso, nome do professor, criar um nome do utilizador do professor, que vai ser sempre composto por duas partes. A primeira parte com o underscore, o código da escola, e depois aquilo que entenderem como nome do professor. Não deve ter espaços, um clássico nome de utilizador. E a definição e repetição da palavra passe que querem utilizar. Podem escolher, ou devem escolher depois, a turma a atribuir ao professor. O professor titular normalmente uma turma, mas se quiserem atribuir mais do que uma, é possível atribuir mais do que uma turma a cada professor. E este é, no fundo, o lado da escola. Depois tem uma consulta de registros, ou seja, vão poder ver todos os alunos que existem já lançados com registros na escola. Podem ver aqui que temos alguns com o registro completo, ou seja, aqui já com a linha toda lançada, outros ainda com espaços por preencher. Este é o processo de escola. O processo de professor. O professor vai ter também acesso a uma área, vai ter a possibilidade, caso tenha esquecido o nome do utilizador e da palavra passe, de a recuperar. E ao fazer a entrada, vai ter, no fundo, 4 menus, em que tem um primeiro menu, que é a visualização de registros, tem 2 menus para trabalhar online e tem um último menu onde poderá fazer o trabalho em offline e depois fazer o upload desse trabalho. Vamos ver um a um. Na visualização de registros, eu vou ter a lista de todos os meus alunos. Tenho a turma atribuída e vou ter a lista de todos os meus alunos. No adicionar alunos, vou poder fazer a adição de alunos ou utilizando aqui este botãozinho azul que me vai fazer uma cópia da linha, ou utilizando o botão mais que vai abrir uma linha em branco. Eu agora vou arriscar o botão mais, apesar de saber que estão a mudar este ecrã neste momento. Mas está aqui a linha em branco e permite-me fazer a inserção dos dados deste aluno. Eu não vou poder guardar porque, de facto, neste momento estão a incluir aqui uma coluna que não estava cá e por isso está a dar erro, mas é possível fazer o trabalho todo e fazer o guardar. No registro de classificações, podem ver que têm 3 cores na tabela, uma cor cinzenta ou uma variação de cinzentos, que são as linhas que já estão totalmente preenchidas, uma variação de amarelos, que são as linhas que estão preenchidas, mas não estão completas, e aqui um rosa, em que são linhas que não têm nem o número de palavras lidas, nem o número de palavras lidas incorretamente, e podem não ter também qual foi o texto que foi lido. Uma das coisas que tinha sido pedido nas últimas reuniões foi a inclusão aqui de uma coluna que não existia, que é, nós neste momento lhe chamamos presença, mas que
poderá ter ainda outro nome, é algo que ainda está a ser discutido e que vai ter a possibilidade de identificar várias condições para o aluno, ou seja, se ele esteve presente ou não, se, por exemplo, estava, mas foi dispensado por alguma razão e terá aqui um conteúdo que poderá ser selecionado pelo professor. O preenchimento é clicando em cima e digitando, fazendo atualizar. Se eu quiser mudar aqui do texto A para o texto B, mudo diretamente, ficou guardado, não tenho de clicar em mais sítio nenhum. Posso ainda produzir um documento em PDF que me apresenta os meus dados que tenho na folha anterior. Depois, como eu disse, até aqui estivemos em online. Se quisermos trabalhar em offline, vai existir a possibilidade de fazer o download de um ficheiro Excel, clicando aqui no download deste ficheiro. Ele vai fazer o download do ficheiro, que eu vou abrir entretanto. Temos sempre que ter em atenção uma coisa, que é, se estivermos a usar o ficheiro em Excel, o que vai acontecer é que, ao fazer o upload dos dados do ficheiro, não o download, mas o upload, depois ele está preenchido, vão todos os dados que existem naquela turma ser substituídos. E por isso, se fizermos preenchimento primeiro online e depois em offline via ficheiro, o que vai acontecer é que todos os dados que eu inseri em online vão ser eliminados e substituídos pelo conteúdo do ficheiro. Se fizermos o preenchimento do ficheiro e depois continuarmos com o preenchimento em online, ele vai continuar o seu trabalho. Se voltarmos a fazer upload do ficheiro, vai substituir o que lá está. O ficheiro, como podem ver, é semelhante à ficha de entrada. Tem aqui ainda palavras lidas corretamente, que não é verdade, é palavras lidas incorretamente, mas, e vai ter a coluna presença que ainda não tem. Mas o ficheiro é para o preenchimento e feito o upload. É uma segunda forma de poderem trabalhar. E fecha o lado do professor também. Do lado da escola, quando o processo estiver terminado, vai existir um botão que vai permitir finalizar o processo. Ou seja, vai permitir dizer-nos: nós já terminamos, o processo do lado da nossa escola está concluído.